paz e a graça do Senhor seja sobre todos vós e desejo um bom dia. É uma alegria estar convosco de novo através desses estudos, depois de um tempo de pausa em que mantivemos contactos através de mensagens escritas, publicações escritas, mas desta vez Deus tocou-me a ministrar um estudo que vai incluir várias lições, cujo tema é luta entre líderes e igrejas por causa das ovelhas, o que há por detrás disso e que vantagens para o diabo. É um tema muito sugestivo, é um tema muito rico, e há muito por falar, e há muitas coisas que não serão faladas aqui. Mas aquilo que vamos transmitir através desse tema, espero poder ajudar você que está nos a escutar, espero poder melhorar, ajudar a melhorar caráteres, comportamentos, atitudes e poder incutir o temor do Senhor no senhorio de Cristo. Eu vou começar por ler 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. E diz o apóstolo Pedro: mas nós, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Aqui a palavra indouto significa pouco instruído, ignorante. Meus irmãos, a tendência de fazer uso, ou de confundir, ou de mal interpretar, ou de mal entender os ensinamentos, essa herança de conhecimento que veio de Deus através dos apóstolos e que nos foram legados através da Sagrada Escritura, tem provocado muitos problemas no corpo de Cristo, no relacionamento entre servos de Deus, obreiros da obra de Deus, igrejas e liderança e o rebanho. O apóstolo Pedro está a dizer que, na sabedoria que Deus deu a Paulo, ele não deixou de alertar que existe em todas as suas epístolas, existem pontos difíceis de entender, que indoutos, inconstantes, torcem, assim como algumas outras escrituras, para a sua própria perdição. E ele nos está a alertar de antemão para nos guardarmos disso, para que pelo engano dos homens abomináveis, pelo engano dos homens inconstantes, pelo engano dos homens indoutos,
não sejamos juntamente arrebatados e não descaiamos da nossa firmeza. Antes, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem devemos a glória agora e para todo sempre na eternidade. Há uma passagem bíblica que está em Hebreus, capítulo 10, que tem sido muito distorcida na igreja e que tem sido muito propalada para ajudar a reter as ovelhas, o rebanho, na denominação. E eu cito essa passagem bíblica que está em Hebreus 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esta passagem da Escritura Sagrada tem sido muito desviado do seu contexto. Porque se nós formos ao contexto desse trecho bíblico, que vai de Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 39, nós podemos ver que o apóstolo está a se referir àqueles que recuam na fé e retiram-se para a perdição, que voluntariamente pecam depois de terem recebido o conhecimento da verdade, pisam o Filho de Deus e têm como profano o sangue do testamento com que foram santificados e fazem agravo ao Espírito da graça. Ele está a referir a essas pessoas que, por hábito, eles deixam ou deixavam a congregação para perderem-se no pecado. E exorta nesta mesma passagem da Sagrada Escritura a necessidade de termos paciência para que possamos alcançar a promessa, vivendo da fé, e não sermos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se por um lado o apóstolo exorta a não deixar a congregação por estas causas, estes motivos, por outro lado, vamos encontrar em epístolas que o apóstolo Paulo escreveu e tem-nos por herança de conhecimento para andarmos com prudência e podermos fazer prosperar o nosso caminho, como Deus recomendou a Josué quando orientou a meditação da lei, da palavra. Nós vemos que, por outro lado, em epístolas, o apóstolo Paulo legitima a saída do crente por razões ou motivos que são muito bem claros. E uma das causas que legitima o abandono da congregação, a saída do crente, sem que lhe seja imputada a condenação, é, segundo os Timóteos, capítulo 3, do versículos 1 a 9, que eu passo a ler. Diz o apóstolo: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, aqui está a legitimar o afastamento do crente quando ele se depara com pessoas, tem o título que tiver, na igreja ou fora da igreja, com este caráter, ou que apresenta esses frutos no seu caráter.
Porque diz aqui no versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Também, em 2 de João, eu estou a ler esses versículos bíblicos que é para levar você a entender, e tem que ter uma base para poder entender esta mensagem, esses estudos. 2 de João, versículos 5 a 11, que diz assim: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio viste que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isto é radical. É interessante. Glória a Deus. Que doutrina mais? Ainda podemos citar 2 de Pedro 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3, e eu leio, e diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negará o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Também vemos, podemos ir a Gálatas 1, o apóstolo diz, do versículo 6 a 12, o seguinte: Maravilho-me de que, tão depressa, passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que os inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Porque persuadeu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Filipenses 1, versículo 15 a 19. Vamos ler. Filipenses 1, versículo 15 a 19, que diz assim o apóstolo: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fugimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Amém? Então, se por um lado o apóstolo fala que não devemos deixar a nossa congregação para a perdição, profanando o nome de Cristo, pisando o sangue de Jesus, ofendendo, magoando o Espírito Santo. Por outro lado, ele legitima a saída do crente
quando as causas enumeradas nessas passagens bíblicas contaminam ou um líder, ou desviam das doutrinas de Cristo, dos princípios de Cristo, quando não se conforma com essas doutrinas de Cristo. Então, porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Deus não deu à igreja homens para guiar o Filho de Deus. Deus deu à igreja líderes, ministérios, que é do apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que eles cheguem à medida da estatura de Cristo, ao conhecimento de Cristo, edificação do corpo de Cristo. Mas o único que guia o crente em toda a verdade da palavra de Deus é o Espírito Santo. De maneiras que, se o Espírito de Deus guiar um filho de Deus, ou antes revelar, fazê-lo discernir de coisas erradas que estão acontecendo numa denominação, ou com relação à doutrina, ou caráter de um servo de Deus, e afastá-lo desta denominação, dessa congregação, ele não merece condenação, nem deve ser julgado, seja por quem for, porque ele é a ovelha de Jesus Cristo. E lá mais adiante vamos ver como Cristo guia e apacenta o seu rebanho. Eu vou contar-vos um testemunho, porque o que eu vou aqui ensinar já vem há muitos anos. Entre 1998 e 2002, eu pastoreei uma igreja na Alemanha. E aconteceram coisas incríveis. Coisas incríveis que o Espírito de Deus, durante este período todo, me foi ensinando, dando discernimento, alertando-me, treinando-me, para que eu possa estar alerta e ter cuidado na liderança da igreja e não cometer os mesmos erros que vemos muitos cometerem. Continuamos na próxima lição. Deus abençoe você.